Os furacões poderiam trazer algum benefício para a humanidade? Olha a chuva pela frente. Nona etapa, Nascentes da Crise, comemorando aí 10 anos desse projeto envolvendo ciência, espiritualidade, trazendo os temas complexos de mudanças climáticas e o ciclo da água no planeta para o entendimento popular. Estou embarcando para o México, onde eu começo essa expedição, descendo para alguns países da América Central durante a temporada de furacões, que vai de junho até outubro. A gente vai buscar trazer uma reflexão sobre qual a função ambiental que esses furacões atuam na regulação da temperatura, da umidade em todo o planeta. Primeira escala em Santo Domingo, na República Dominicana, E agora, aterrissando a cidade de México. Aqui na Cidade do México tem um processo sobre água muito curioso e interessante, o processo de purificação de água, né? Algo que a gente não tem no Brasil. 24 horas por dia o cliente chega para abastecer de água, né? O galão pode ser higienizado e essa água ela vem através de um poço artesiano e menciona-se que passa por uma lâmpada UV, ozônio, ou seja, não tem cloro. E dessa forma, a população tem acesso a uma água de qualidade, né? Eu já coloquei aqui uma moeda de 5 pesos, cerca de R$ 1,20, com 1 litro de água. Em tempos de escassez hídrica, essa é uma solução bem curiosa aqui na Cidade do México. A Universidade Nacional Autônoma do México é um universo à parte. Tem toda uma divisão de segmentos, né, de ciências da natureza, atmosférica, biologia, enfim, uma ampla fonte de formação. E aqui estou em busca de novas alianças, possibilidades de desenvolver em conjunto essa pesquisa do Nascentes da Crise aqui no México e América Central. A Cidade do México está a cerca de 2.200 metros de altitude em relação ao nível do mar. Isso faz com que ela esteja, de certa forma, protegida contra furacões, uma vez que eles emergem em alto mar e chegam principalmente ao litoral aqui do México e também regiões do interior, mas com baixa altitude. Na estrada entre Cidade do México e Acapulco, conheci aqui o Gustavo. Olá, Gustavo. Olá, Gustavo é motorista aqui desse trecho e ele teve essa experiência de estar em trânsito durante o furacão Otis. Como te pareceu todo? Fue muy devastador porque prácticamente destruyó el puerto de Acapulco. La gente se quedó sin techo, edificios destruidos, calles inundadas. Totalmente devastador. Acapulco, um dos destinos mais turísticos aqui do México, localizado no Oceano Pacífico, sofreu em 2023, da noite de 24 para 25 de outubro, um dos maiores furacões que já tocou a costa do país. E a categoria dele atingiu 5, ventos de 270 km por hora. Segundo as descrições e também as informações oficiais, tudo começou desde a zona Diamante, que fica mais a oriente da cidade, mais a leste, adentrou pela zona turística, onde estão esses prédios aqui ao fundo, e depois chegou até essa região tradicional, a mais antiga da cidade. Vejam que hoje, 9 meses depois do ocorrido, ainda tem iates aqui sendo retirados. Agora, se é que é possível dizer algo positivo depois de cerca de 100 pessoas mortas e desaparecidas, é que vários processos de reurbanização, paisagismo,
foram feitos aqui na cidade, assim como a segurança pública, que foi reforçada. Yo soy residente de la ciudad de Acapulco. En la noche del 24 de octubre del año pasado ocurrió una catástrofe nunca antes mirada en la ciudad, un fenómeno que no estaba predecido para la hora que impactó, nos tomó por sorpresa. Muchas de las cosas como el sonido, el ruido, la lluvia, el agua, inundó totalmente más de 300,000 casas habitaciones que existen en Acapulco y sufrimos una terrible catástrofe. Nunca antes habíamos vivido algo de esa magnitud. Afortunadamente, donde yo vivo, Marina Diamante, no pasó absolutamente nada, pero al siguiente día del huracán parecía como si hubiera salido al escenario de una película de ciencia ficción. Todo destruido, los vehículos, los árboles, las viviendas, todo totalmente estaba destruido. Un factor importante que ocurrió con la vegetación, todos los árboles solo tenían las ramas, el tronco. Al parecer todas las hojas se perdieron y todas se impregnaron en las paredes de las casas habitación. Se pulverizaron las hojas y se pegaron en las casas habitación. Como se as casas tivessem sido pintadas de verde. Sí. Bueno, cuando salí a hacer el recorrido, ahí me pude dar cuenta que sí había muchos animales en el suelo, había muchos animales así que fueron impactados. Y de hecho eso era lo que pensaba en la noche cuando estaba el huracán. Pensaba en los animales y en la gente que vivía en la calle. Essa é a estrada de Acapulco para São Marcos, que foi um local de refúgio para muitas pessoas após a passagem do furacão aqui pela região. Ahí no pasó nada. Está muy cerca, como aproximadamente 50 kilómetros de Acapulco. Sin embargo, no salió afectado y la gente también acudía allá a comprar lo que eran los víveres, la gasolina, agua, todo lo que pudiera servirles. San Marcos fungió como un refugio para nuestros hermanos ciudadanos de Acapulco, de Coyuca, de otras comunidades. San Marcos fue como que el comercio que le dio la movilidad, un refugio de abastecimiento para las personas de Acapulco. Venían de Acapulco a acá San Marcos a comprar víveres y a consumir nuestros taquitos, el refresco, el agua. Vivimos bastante bien. Siento que todos los comercios aquí en San Marcos. Pero los más daños fueron del río Papagayo para allá. Primeramente se preveía que el huracán tocaría en San Marcos. El huracán tomó trayectoria que fue hacia Acapulco, donde duró estacionado en el centro de Acapulco como de 2 a 3 horas aproximadamente, con fuertes vientos, rachas de tormenta eléctrica. Entonces eso fue lo que se prevé o se presume que fue el que hizo la devastación en esa zona de Acapulco. No departamento de Oaxaca, o município de Santa Maria de Tonameca foi um dos mais afetados durante 2 furacões que passaram recentemente aqui pelo Pacífico. Em 1997, passou o furacão Paulina. E esse se deslocou sentido de Guerreiro, ou seja, foi uma passagem muito rápida, mas mesmo assim causou já muita destruição aqui no município. Já em 2022, passou aqui da região Ágata. A diferença é que a cidade já estava mais preparada, porém o Ágata teve uma característica que ele ficou estacionado sobre essa região, o que ocasionou danos muito severos aqui, principalmente nessa localidade. O melhor remédio é a prevenção. Todos os aprendizados desses anos contribuíram para que esse município esteja preparado para outras eventualidades, como, por exemplo, olha aqui atrás a chuva que está chegando, mas não vai ser um furacão. Lo que hemos aprendido del huracán Paulina al huracán Ágata de hace 2 años es que hay una mejor organización entre las autoridades municipales. Como Protección Civil, nosotros manejamos un grupo de WhatsApp. Antes de que venga un huracán,
nosotros damos las prevenciones en la lengua castellano, en inglés, en zapoteco. Afortunadamente en este huracán Ágata tuvimos 0 muertes, tuvimos saldo blanco, gracias al trabajo que se hizo antes, durante y después de. Nosotros nos coordinamos con todos los representantes municipales, agentes de policía y agentes municipales también. Esta ponte sempre foi a passagem que conectava Santa Maria Tonameca com o México. E todas as vezes que caía uma chuva torrencial, e principalmente nos 2 furacões mais recentes, ela era destruída. E agora, recentemente, no primeiro semestre de 2024, foi construída a ponte ali ao fundo, para justamente ser um projeto de mitigação dos impactos devido à ocorrência desses furacões na região. Este é um exemplo de como o município tem se preparado para algo que pode se tornar cada vez mais recorrente. Ventanilla, pues es una pequeña comunidad de unos 300 habitantes, de las cuales 25 familias pues, trabajamos hacia la preservación, hacia la conservación de los recursos naturales, que es una forma de vida. Eu já tive experiência com jacaré no Pantanal brasileiro, já visitei muitos lugares com crocodilo, jacaré, mas olha, essa experiência aqui no México para mim é inédita. Olha o tão próximo que eu estou desse crocodilo. É de verdade. Caramba, quantos metros tem eles mais ou menos? 4 metros! Madre mia! Desafortunada y tristemente, pues esta laguna que tú puedes apreciar ha sido impactada muchas veces por diferentes huracanes, ¿sí? Desde el año de 1997, el huracán Paulina, que todavía tenemos árboles, maderas que se pueden ver, que fueron, pues son un resto de residuos de lo que todavía queda. Y recientemente, el 30 de mayo del 2022, precisamente 2 años, el huracán Ágata, que destruyó gran parte o todo este ecosistema que ahorita estamos restaurando. Pues sobrepasamos la meta, ¿no? De plantar 57 hectáreas, más de 140,000 plantas. La laguna como tal ha sufrido muchas afectaciones y esto ha sido a consecuencia de los huracanes. Como prueba, pues el árbol que vemos en la parte de atrás, que se puede ver que este árbol fue histórico para nosotros, porque registró el huracán Paulina, el huracán Drake, el huracán Carlota, y desafortunadamente el huracán Ágata pues fue quien lo destruyó y ahora pues se encuentra como un vestigio nada más, ¿no? En la historia. Entonces sí, pues ha sufrido muchas afectaciones. Puerto Angel, local paradisíaco, tranquilo, mas que em maio de 2022 sofreu com um intenso furacão Ágata, que o desviou e adentrou por aqui, atingiu principalmente a região no entorno de Mazunte e seguiu rumo ao Golfo do México. Foi um furacão de grande intensidade que ocasionou muitos danos aqui nesse povoado, assim como outros aqui adentrando o Arraca. Mas nessa época, entre maio e outubro, todos os anos, quando acontece a temporada de furacões, de uma hora para outra, uma tormenta tropical pode se transformar em categorias que vai de 1 a 5 e gerar tantos transtornos nessa região da América Central e América do Norte. E agora, parto em viagem para o sul do estado de Chiapas, numa cidade que chama Tapachula, que fica na fronteira com a Guatemala. Nessa região, em 2005, sofreu também com impactos de furacões e eu vou registrar tudo isso para vocês.
município de Tapachula, no extremo sul do México, na fronteira com a Guatemala. Esse é o rio Coantán. E ao fundo, bem ao fundo, com mais de 4.000 metros de altitude, o vulcão Tacaná, um marco divisório entre esse estado de Chiapas e o país Guatemala. No ano de 2005, o furacão Stan, mesmo o olho desse furacão não tendo sido nessa região, foi um grande estrago. As águas advindas das montanhas fizeram com que centenas de casas dessa cidade viessem abaixo. De este lado teníamos lo que era una escuela, la escuela se llama México porque actualmente la reubicaron, pero todo aquí era una escuela, habían más casas y todavía había más calles que no era nada de lo que es el malecón. Se llevaron muchas casas, aparte de casas, gente todavía que estaba dentro de sus casas y no dio pues como tal tiempo de salir. Lago Atitlán, um dos mais bonitos do mundo, é o mais profundo de toda a América Central, chegando até 300 metros de profundidade. No ano de 2005, essa localidade paradisíaca sofreu com o impacto dos reflexos do furacão Stan, em que milhares de pessoas ficaram sem suas residências, uma centena vieram a óbito, muitas desaparecidas e nunca localizadas. São 3 vulcões nessa região. Na borda de um dos vulcões houve um desmoronamento e com isso boa parte dessa vila de Santiago ficou debaixo literalmente da terra. El 5 de octubre, pues toda Guatemala y el área donde estamos ahora escucha en las noticias de que se derrumbe que parte del volcán Atitlán. En las noticias en toda Guatemala pues se empiezan a escuchar las emergencias, organizaciones sociales, ONGs como también la población se alerta de lo que ha sucedido por las fuertes lluvias. Cada temporada de lluvias hace 4, 5, 6 días de lluvias, lo normal para nosotros. Pero ese día fue un desastre, un deslave. Nosotros estamos en trauma. A veces vienen en nuestra mente, va a pasar otra vez lo mismo como pasó anteriormente en el 2005. Así nos pasa. Depois do Lago Atitlán, agora estou em Antigua, a antiga capital da Guatemala.
2 vulcões compõem a paisagem. Esse aqui ao fundo, vulcão de água. Por quê? Calma, que daqui a pouco eu vou contar sobre isso. E na outra direção, o vulcão de fogo, vulcano de fuego. Este é aquele que é a imagem mais conhecida da Guatemala e que amanhã eu vou estar subindo lá. Vai ser um perrengue, mas vou lá. 4.000 metros de altitude, a gente sobe por um outro vulcão que chama Acatenango. E a intenção aqui em Antígua é trazer reflexões sobre essa conexão nas eventualidades que coincidiam os fluxos de furacões com vulcões influenciando a humanidade. Ao fundo, o vulcão de água e abaixo, conhecido como Cidade Velha. Aqui foi a antiga capital da Guatemala. Mas por que não se constituiu como a capital até hoje? Devido a um incidente em 1541, apenas 14 anos depois que foi trasladado para cá, a capital da Guatemala, uma tragédia ocasionada por chuvas torrenciais que acumularam na parte de cima desse vulcão, que já era conhecido como vulcão de água por ter um lago em cima, se rompeu e trouxe toda essa rocha, essa água, esse lodo que destruiu a cidade naquela época. Tá? Isso demonstra como que a interação entre 2 fenômenos naturais, né, tanto os furacões quanto vulcões, influenciaram na história da humanidade. Antes da humanidade, nós humanos existimos como somos, ou mesmo os nossos ancestrais, né? Os furacões já existiam. A Terra estava em ebulição o tempo todo, esfriando, esquentando, esfriando, esquentando. O que potencialmente tem acontecido é que a humanidade, nós humanos, estamos influenciando a acelerar os processos de extremos climáticos, tanto de frio quanto de calor, né? E aumento dos níveis dos oceanos. Então, a minha intenção é poder tentar simplificar ao máximo diante de toda a complexidade do assunto, para que mais pessoas, não só no Brasil, mas em todo o planeta, possam ter acesso a essas informações, ser um agente protagonista de transformação positiva na sua sociedade. Dia amanhecendo aqui em Antígua, eu preparando os últimos ajustes para o que provavelmente vai ser o maior desafio físico que eu já vivenciei. Ao fundo do vulcão de água e lá no horizonte é possível visualizar o vulcão de fogo. Eu vou subir em Acatenango, que é um vulcão ao lado daquele que a gente vê no horizonte. É um vulcão inativo, e de lá contemplar as erupções contínuas, constantes, a cada hora praticamente, do vulcão de fogo. A gente vai fazer todos os registros para que depois vocês possam acompanhar como foi essa aventura. Estou muito ansioso, assim, praticamente nem dormi. Bienvenido a la entrada del volcán Acatenango y estamos a 2.450 metros sobre el nivel del mar. Nuestro recorrido será de este punto naranja todo lo que es la línea amarilla para llegar al campamento base. El campamento base está ubicado a 3.736 metros sobre el nivel del mar. Nuestro recorrido comenzará desde la parte baja y vamos a hacer toda esta ruta hasta llegar a la Y. La Y es donde se dividen los 2 senderos, el sendero principal hacia la cumbre y el sendero para el campamento base que vamos. El volcán de fuego está acá y está a 3,5 kilómetros en distancia del campamento base. A 3.190 metros de altitude, esse ponto de venda, imagina, eles têm que subir com todo esse peso e para se ter uma ideia dos valores, né, em reais. Tanto faz Gatorade quanto essa água de 750 ml quanto essa Coca-Cola sai a R$21. É o último ponto de suporte para quem quer comprar algum suprimento antes da arrancada final rumo ao cume do vulcão.
aos 3.750 metros, o clima já começou a virar totalmente, começando a ventar mais forte. E essa percepção, né, a vegetação já mudou. Desafio, mas chegar lá em cima. A gente começa a ver o fogo saindo, as lavas do vulcão. Tão espetacular quanto contemplar as erupções do vulcão de fogo aqui na Guatemala é também observar o choque dessas umidades, essas chuvas, raios no horizonte, né? Essa experiência traz reflexões, né? De como somos tão pequenos diante da natureza, né? Essa é a minha casinha aqui, 2 metros por 2 metros. Seja uma percepção que eu sou apenas uma fagulha diante da imensidão dessa natureza, né? Este povoado, hoje praticamente inabitado, se chama São Miguel Los Lotes. Fica ao lado de El Rodeo, onde em 3 de junho de 2018 aconteceu uma tragédia, uma grande erupção do vulcão de fogo que trouxe para cá as cinzas, as lavas, e hoje em dia a senhora Eufêmia, ela vive aqui em honra aos seus ancestrais, porque ela sobreviveu a toda essa tragédia. A gente estava aqui conversando sobre o que passou. Aquí fue donde yo perdí toda mi familia y pues yo hice la promesa con Dios que si Él me rescataba de en medio de la tragedia que yo iba a regresar a este lugar. Lamentablemente, verdad que se me gotea toda mi casita, pero no tengo agua, no tengo luz, en veces ni comida, pero yo le doy gracias a Dios, verdad, porque tengo vida y he nacido de nuevo y fueron cosas de la naturaleza y Dios permitió que el volcán hiciera la erupción. Daquele lado da fronteira, a Guatemala. Já aqui, El Salvador, o menor país continental da América Central. San Salvador, a capital de El Salvador, a única capital na América Central em volta de um vulcão. Este vulcão está inativo desde 1917, há cerca de 100 anos, ou seja, uma história muito recente de erupção. No entorno da capital de El Salvador, San Salvador, encontra-se essa curiosa formação natural. Esse aqui é um antigo vulcão que tinha seu cume aqui na parte de cima. Estima-se que ele perdeu 1000 metros de altura e hoje aquela parte mais protuberante está a 1953 metros em relação ao nível do mar. E toda a cratera do vulcão que se rompeu se encontra dentro de um parque e este é um mirante que é possível contemplar a lava que veio desde essa montanha, desse vulcão, há milhares de anos. A cidade também é constantemente assolada durante as temporadas de furacões do Atlântico com tormentas tropicais, assim como abalos sísmicos acontecem com certa regularidade. Porém, algo que surpreende muito por aqui é a segurança. Até o ano de 2018, San Salvador era considerada uma das capitais mais perigosas de todo o planeta. E devido a várias políticas públicas, hoje se constitui como uma das cidades mais seguras da América Central.
los salvadoreños vivimos un país completamente distinto. Poder tener la tranquilidad de comer acá, ver a la gente, es una realidad completamente diferente para los salvadoreños que vivimos ahora y que se ha venido transformando a partir prácticamente de 2018, pero que aumentó desde que el presidente actual asumió en 2019. No hay ni un solo policía acá cuidando todo el lugar. De vez en cuando patrullan, pero no es necesario que estén ellos siempre, ya que ha cambiado a los vendedores que habían monopolizado todo el lugar. Este lugar que vemos acá realmente no podía haber existido antes sin haber tenido que pagar extorsión a las pandillas en El Salvador. Porta do Diabo, um dos locais mais visitados aqui em São Salvador, com várias atrações, mirantes, né? E muito curioso é que as lojas de souvenir aqui vendem produtos relacionados ao presidente do país, né? Nayib Bukele foi desde prefeito de uma pequena cidade, posteriormente da capital, e agora reeleito com mais de 80% de votos. É um caso único que transformou a segurança pública desse país e fez com que El Salvador estivesse em evidência desde então. Um dos maiores desastres ambientais da humanidade aconteceu neste local. Aqui existiu o vulcão Ilopango, atualmente é o Lago Ilopango, em São Salvador. Através de exames de carbono 14 coletado de árvores fossilizadas, um estudo muito recente, de cerca de 5 anos, identificou que a erupção do vulcão que ficava neste local elevou gases a cerca de 50 quilômetros de altura, com uma redução de até 15 graus na temperatura. Então, essas reflexões, El Salvador está em volta de cataclismas, seja de abalos sísmicos, vulcões de todos os lados e também a influência na temporada de furacões do Atlântico. Parque Nacional Tikal, na Guatemala. Esse espaço é considerado o berço da civilização maia e de toda a área que abrange esse parque nacional, cerca de apenas 20% das construções foram exploradas e restauradas para a visitação. E a razão desse território ter sido abandonado são vários fatores, né? Escassez de água, invasores externos, algum fenômeno climático, conflitos internos ou um pouco de todos esses fatores juntos. Tulum, um dos sítios arqueológicos maia mais conhecido aqui no México, ele tem uma característica muito especial. É a maior fortaleza maia localizada na costa do México. Essas ruínas datam de um período tardio dos maias, então a civilização teria se desenvolvido principalmente onde hoje é a Guatemala, o sítio arqueológico de Tikal, e daqui faziam toda a transferência de comércio, tanto com o mar quanto a terra. Além da fortaleza de proteção humana, as ritualísticas nos templos e também a agricultura dentro da área muralhada. Lembrando que no ano de 2024, no início do mês de julho, passou por aqui o furacão Barry e ocasionou estragos de grande alcance, atingindo também o interior da Península de Yucatán, atravessando todo o Golfo do México e levando chuvas para áreas desérticas, não só do México, quanto dos Estados Unidos. Então isso é uma demonstração de como
a observação da natureza e a convivência com esses fenômenos potencialmente fazem com que as sociedades prosperem. De junio a noviembre es la temporada para nosotros de lluvias y ciclones tropicales. Ya hemos tenido huracanes bastante importantes como pues Vilma en el 2005 que pues se estacionó. Y por ejemplo, este año pues sucedió en un junio, eso es bastante anómalo, hay que decirlo. Creo que históricamente el único huracán del que tenemos conocimiento, obviamente, que haya ocurrido en junio, un categoría 5, que fue este huracán, que es Beryl. Y Beryl lo que ocurrió fue que tuvo una trayectoria muy larga, eso fue lo bueno, que tuvimos tiempo para prevenirnos, porque se estableció como una perturbación tropical desde el centro del Atlántico, y lo que ocurrió fue que su desarrollo fue rápido relativamente. Que haya habido un categoría 5 en junio, pues fue bastante inusual, porque bueno, estas categorías 3, 4 y 5 se dan más en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Y pues bueno, la parte buena, digamos, de los huracanes, por ejemplo, a la parte este de México, en la parte norte sobre todo, pues les trajo lluvias bastante buenas que ellos esperaban, las lluvias de este huracán. Y pues bueno, después de una sequía prolongadísima que estuvo en el norte del país, en el noreste, pues les trajo muy, muy buenas lluvias Beryl. Voando agora para Monterrey e poder apresentar para vocês essa rota dos furacões que vem predominantemente do leste para o oeste. Literalmente vou estar atravessando o Golfo México e chegando ao norte do país. Olha a chuva pela frente. Eu cheguei a Monterrey, na região norte do país, uma região desértica, com graves problemas com água e de baixa chuva. Uma chuva fraca, mas que está molhando. Não é um furacão, não tem nenhuma previsão para esses dias, depois de Beryl ter passado aqui no início de julho e agora início de setembro, mas ainda tem todo um período ainda de mais 2 meses pela frente, durante a temporada, que pode ser que mais água chegue até aqui, advinda dos furacões, de tanta destruição leva para outros pontos, mas que aqui é necessária e benéfica para a manutenção da qualidade de vida na região norte do México, essa região desértica, que depende muitas vezes dos furacões para abastecer suas represas e assim prover a vida. Passeio Santa Lucia é uma das principais atrações aqui de Monterrey, a capital de Nuevo León, no México, interliga a região central ao Parque Fundidora. Esse trajeto ele foi construído sobre o traçado original do antigo rio Santa Lucia, que ainda continua canalizado aqui no subterrâneo. É uma espécie de uma grande piscina em que os visitantes podem desfrutar dessa recuperação urbanística da cidade, com a construção de uma represa que chama La Boca. A questão hídrica da cidade começou a ficar mais estabilizada e a cidade ganhou esse espetáculo, que é uma área de convivência inspirada em uma cidade americana que também tem algo similar. E este é o canal, o rio artificial maior que existe em toda a América Latina, cerca de 2,5 km de extensão. Essa é a represa La Boca, localizada na região sul de Monterrey. Ela foi construída com uma dupla função. Uma é reter a velocidade que as águas descem dessas duas encostas nesse vale, assim como abastecer a cidade, a região metropolitana, que conta com cerca de 5 milhões de habitantes. Boa parte dessa água vem
de furacões que passam pela região, trazendo essas águas, principalmente nesse período agora que é setembro. A nona etapa, Nascentes da Crise, teve vários aspectos correlacionados a fenômenos naturais. E após 30 dias viajando entre México, Guatemala e El Salvador, algumas poucas conclusões, mas muitas inquietudes referentes aos benefícios dos furacões. A gente está vivendo esse momento de mitigação, de adaptação diante das mudanças climáticas e certamente a gente ainda vai conviver muito com esses tipos de fenômeno. Então cabe a cada um de nós sermos protagonistas de transformações positivas e também ao mesmo tempo resilientes diante desses factuais que assolam a humanidade. Para mais informações, #Nascentes da Crise.